Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante, né, dentro do nível básico, que são, né, os números decimais, tá? Então vamos falar sobre fração decimal e vamos falar sobre numeral decimal, tá bom? Vamos aprender também como a gente faz essas transformações de uma fração decimal em um número decimal e também de número decimal para fração decimal, tá bom? Então vamos iniciar aqui com a fração decimal, tá? Uma fração decimal é basicamente aquela fração onde o denominador da minha fração é uma potência de 10. Ou seja, é um número composto pelo número 1 e uma sequência de zeros, tá bom? Então, na nossa primeira fração, eu tenho 2 décimos, tá? Ó, um 1 e um único zero, tá? Então, isso aqui também se configura uma potência de 10. Então, 2 décimos é considerado uma fração decimal. No nosso segundo exemplo, eu coloquei aqui, ó, 8 sobre 100, 8 centésimos, tá? Ó, composto pelo número 1 e uma sequência de zeros, então se configura também em uma fração decimal, tá bom? Então, sempre que a gente tiver essa configuração, a gente entra no caso da fração decimal, tá? Tô percebendo um errinho aqui, ó, que eu olhei para cima, né, e botei o 15 embaixo, tá? Mas é 15 sobre 1000, né, que é 15 milésimos, tá? Desculpa aí o erro, acontece. Então tá aqui os três exemplos sobre frações decimais, é bem simples, certo? É só olhar o denominador e ela tem que ser potências de 10, ou seja, o número 1 seguido de zeros na sequência, tá? Vamos falar agora sobre numeral decimal, né? O que é um número decimal? É aquele número que não é inteiro, tá? É aquele número que deixa uma parte fracionária, né? Então, como a gente falava, né, nas figuras das frações, é como se a gente consumisse algumas figuras inteiras e em uma das figuras a gente só consumisse em partes, tá bom? Então, ó, vou dar uns exemplos aqui, ó. Eu tenho o numeral 5, o número 5, que é um número inteiro, e 5,12 é o meu numeral decimal, ou seja, não é mais inteiro, tá? Então, 5,12 é o meu número decimal, tá? Então, o número decimal é sempre aqueles números que compõem casas após a vírgula, tá? 8 seria um número inteiro e 8,34 seria o meu número decimal. A mesma coisa aqui, ó. 10 seria o meu número inteiro e 10,72 é o meu número decimal, tá? Então é bem simples, né? Se tiver vírgula decimal, se não tiver, é um número inteiro, tá bom? E agora a gente vai entender aqui como é que a gente vai transformar esses números decimais em frações. Veja bem, ó, eu dei o primeiro exemplo do número 4,2. Veja que o número tem vírgula, então a gente entende que isso é um número decimal, ok? Só que eu quero transformar esse número decimal em fração. O que é que eu devo fazer? Eu vou colocar os números que tem no meu número decimal sem a vírgula, tá? Então a gente esquece a vírgula por enquanto e coloca aqui, ó, o 4 e o 2, que eu tinha já anteriormente. E agora eu vou olhar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Veja que após a vírgula eu só tenho uma casa decimal, tá certo? Então, se eu só tenho uma casa decimal, o meu denominador da fração vai ser o número 1 e apenas um zero, tá certo? Então, a quantidade de casas decimais que eu tiver após a vírgula vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui no meu denominador, tá bom? Segundo exemplo, ó, 9,72. Eu coloco 9, o 7 e o 2. E no meu denominador, ó, eu observo que eu tenho duas casas decimais. Então, eu coloco, ó, o número 1 e 2 zeros lá embaixo, tá bom? A mesma coisa no terceiro exemplo, ó, 1,280. Coloco 1280, que são os números que a gente tem aqui no número decimal.
e divido por 1000. Por quê? Porque o meu número, ele tinha 3 casas decimais, então eu tenho que incluir 3 zeros no meu denominador, né? No final do número do meu denominador. Tudo bem? Então, bem simples. Agora a gente vai trabalhar com a transformação do caminho inverso, né? Ou seja, agora a gente vai trabalhar com a fração para número decimal, tá? Então existem dois casos que vocês vão entender agora. Primeiro caso, por exemplo, eu coloquei, ó, 54 décimos, tá? Então 54 sobre 10. Como é que eu calculo 54 décimos? Eu posso pegar 54 e dividir por 10, tá? Então, ó, 54 dividido por 10, ó, coloquei um 5 aqui. 5 vezes 10 dá 50. E 50 vai ficar 54 menos 50 me dá um resto 4, certo? Só que 4 é menor do que 10. Então, o que é que ocorre? A gente vai puxar zero. Aí você vai dizer, ah, Rodrigo, mas eu não estou vendo zeros aqui, tá? Quando você tiver uma divisão não exata, você pode puxar zeros que não existem, tá? Para torná-la essa divisão exata e você chegar no seu quociente com um número decimal, tá? Então, a partir do momento que eu puxei um zero aqui, automaticamente eu tenho que colocar uma vírgula, tá bom? Então, ele virou 40, então eu coloquei um 4, ó, 4 vezes 10 deu 40 também, então zerou, tá bom? Então, 54 sobre 10 é a mesma coisa que 5,4, tá bom? Que é o que a gente acabou de aprender, certo? Se eu só tenho uma casa decimal, eu só vou ter um zero no meu denominador, tá certo? O segundo caso é bem mais simples, certo? É o que a maioria dos alunos mais gostam, tá? Veja bem. Eu peguei o mesmo caso de cima, certo? Que foi 54 sobre 10. E, ó, eu só tenho um zero, não é? Então, se eu só tenho um zero, ó, o número não era 54. Ó, imagine que esse número ele não tinha vírgula, certo? Então, ele volta da direita para a esquerda uma casa, tá bom? Então, eu tinha 54 e voltei uma casa para a esquerda. Então, a gente chega aqui no número 5,4, tá? 30 sobre 100, eu tinha o número 30, então eu vou trabalhar aqui, ó, da direita para a esquerda e vou voltar duas casas, ó, uma, duas, coloca a vírgula e aí eu coloco o zero ali, tá bom? 125 sobre 100, coloco o 125, ó, e vou trabalhar da direita para a esquerda, ó, pulo uma casa, pulo duas casas, coloco a vírgula, que vai ficar entre 1 e o 2, tá? Porque ele só voltou duas casas, tá? Quarto exemplo, 380 sobre 1000. Coloco o número 380 e volto 3 casas para a esquerda, porque o denominador tem 3 zeros, tá bom? Então, vamos fazer agora a parte prática, tá? Fazer a parte prática para vocês entenderem como é que funciona essas transformações, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui um número decimal 8,92, certo? E eu quero transformar esse número decimal em uma fração decimal, tá bom? Então, eu acabei de falar que quando eu percebo que eu tenho um número decimal, eu vou repetir os números 8, 9 e 2. E no meu denominador, eu vou olhar quantas casas decimais eu tenho. Perceba que aqui eu tenho apenas duas casas decimais. Então, eu coloco o número 1 seguido de 2 zeros. Por que 2 zeros? É a quantidade de casas decimais que eu tenho no meu número, tá bom? A mesma coisa vai acontecer no exemplo abaixo. Eu vou repetir os números 2, 4, 7 e 5. E vou dividir por 100, né? Porque eu só tenho duas casas decimais. Então, divido aqui por 100 e transformo meu número decimal em uma fração decimal, tá?
Terceiro caso, a gente faz o quê? Repete os números 7, 4, 1, 2 e 5 e divide por quanto? Por 1000. Por que por 1000? Porque eu tenho 3 casas decimais. Tá bom? Quarto exemplo, de novo, ó. Repete os números 282 e divido por 10. Por quê? Porque eu só tenho uma única casa decimal. Ok? Do quinto exemplo até o sétimo, a gente agora vai fazer o caminho inverso, que é transformar a fração decimal em um número decimal, tá? O que é que eu vou olhar aqui, ó? Eu vou olhar a quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador. Então, vou colocar aqui o número 38. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar da direita para a esquerda. Se eu só tenho um zero, ó, eu só vou voltar uma casa. Então, 3,8, tá bom? O exemplo 6, ó, veja que eu tenho 2 zeros. Então, eu vou colocar aqui, eu repito 230, eu repito o numerador, tá? Olho a quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador e volto, ó, como aqui eu tenho 2 casas, eu vou voltar aqui também 2 casas. 1, 2, tá aqui, 2,30, tá bom? E o sétimo exemplo, eu vou repetir o meu numerador, e vou voltar 3 casas porque eu tenho 3 zeros no meu denominador. Então, eu volto 1, 2, 3, tá bom? Então, isso é uma propriedade da matemática, né, em cima dos números decimais, certo? Quando eu divido por um número decimal, a gente anda da direita para a esquerda. Se eu quisesse multiplicar esse número, 1,489, por 1000, essa vírgula iria andar 3 casas para a direita, tá bom? Só que isso aí a gente vai ver na aula de operações com números decimais, que é a aula de amanhã, tá bom? Então, se gostou, deixa o like. Se tiver dúvida, deixa o comentário ou então me chama lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí você tira todas as dúvidas por lá e eu irei responder assim que perceber, tá bom? Um abraço.